cidades que nos dão um exemplo onde o OP ficou até reforçado, e nos dão um exemplo de como é possível imaginar o OP para o futuro e redefinir, como vamos ver agora, a sua essência. Por exemplo, esse é o caso de Grotta-Mare. Reparem aqui, Grotta-Mare é uma cidade de 15 mil habitantes, é o primeiro OP europeu, está administrada por uma lista cívica, ou seja, um movimento independente, que não tem partidos por dentro e que decide todas as suas coisas cada quarta-feira numa reunião pública, onde podem participar todos. A estrutura do partido é gerida assim. Não é um partido, bem, é um movimento quase. Bom, Grotta-Mare está administrado há mais de 4 mandatos, sempre do mesmo. Reparem que Grotta-Mare é uma cidade que, quando vota as eleições nacionais e tal, vota na maioria centro-direita, ou seja, a coalição de Berlusconi. Mas nas eleições locais tem um relacionamento totalmente diferente com o território local e os seus administradores. E o que aconteceu em Grotta-Mare? Grotta-Mare, a diferença é que na Itália os impostos locais aumentaram no tempo. Por quê? Situação muito específica, Grotta-Mare é uma cidade de praia com muitos segundos apartamentos de veraneio, e então a lei que eliminou o IMI apenas para a primeira casa, não para a segunda residência. Então é a morada principal. Então, essa cidade tem muitas moradas, digamos, de veraneio, e graças a isso o IMI não incidiu na estrutura das finanças. Ao mesmo tempo, podem reparar uma coisa, que nos últimos anos foram decididas, depois de 15 anos do orçamento participativo, tantas coisas a fazer na cidade, que a maioria das finanças não são mais livres para novos investimentos. O que acontece é que todos os investimentos dos anos passados agora pedem para financiar a despesa corrente e a despesa de salários, porque construíram novas escolas, e com novas escolas precisam novos professores, novo personal administrativo, nova manutenção das estruturas. Então, normalmente, o que se acumula como investimento de um ano para outro também pode pesar no orçamento de aqui a 3, 4, 5 anos. O orçamento participativo é cumulativo. Então, o que Grotta-Mare começou a pensar é de trabalhar na decisão com os habitantes, não apenas nos investimentos, mas também na despesa corrente, ou seja, discutir gastos não tanto de salários, que isso é mais complicado por causa dos relacionamentos sindicais, mas, por exemplo, todas as coisas relativas à gestão das despesas correntes e da manutenção e as formas de construir parceria com a população na manutenção, mas também formas criativas de ter novos investimentos, porque o ano passado, como veem, marcou uma redução de quase 1/3 dos investimentos, passaram de 28,4% a 10,1%. E o que aconteceu? Que esse ano Grotta-Mare, que tinha tido uma discussão com os habitantes sobre as tarifas e não queria aumentar as tarifas dos serviços, como fizeram a maioria das outras cidades, teve que descobrir novas formas para fazer investimentos, entradas extratributárias, que são discutidas através de parcerias público-privado. Por exemplo, nestes dias, Grotta-Mare recebeu por um banco, uma fundação bancária. Lembramos que também o panorama econômico do setor privado vai mudando e que as fundações bancárias, por exemplo, hoje proporcionam um dinheiro que pode ser investido no território com menos despesas de impostos, ou seja, uma maneira que os bancos podem usar para reduzir, digamos, o custo dos impostos através de financiamento de projetos locais. E nesse caso, Grotta-Mare, que tem um orçamento de 24,6 milhões de euros por ano, recebeu os 10 milhões de euros de uma fundação bancária. Ou seja, como podem ver, quase a metade do seu orçamento foi dado como presente no 2010 por uma fundação bancária para realizar grandes investimentos. Então, o próximo ano, vamos olhar, os investimentos em Grotta-Mare vão ser provavelmente 45% ou 50% do orçamento.
O importante é aproveitar, poder ter um nível de capacidade, de flexibilidade do orçamento participativo para aproveitar dessas transformações que, em absoluto, muitas vezes podem aparecer negativas e então levar simplesmente a uma boa excusa para eliminar o processo participativo, ou podem ser aproveitadas, como no caso de Grotamare, para fazer um switch, um deslizamento, digamos, de sentido do processo participativo e ligá-lo, por exemplo, aos ingressos, às receitas e não mais apenas à despesa. Expandir-lo além das despesas de investimento e concentrá-lo também nas despesas correntes, na discussão das tarifas, na discussão das parcerias público-privadas e dos ingressos e das receitas extras tributárias. Bom, então, como é que vamos nesta situação em câmbio? Claro, aqui tem situações diferentes. Vocês viram a Itália, não se deprimam por conta do que está a passar na Itália, que é provavelmente um momento de reajuste que vai mudar nos próximos anos, porque tem uma veia interessante, positiva, frente ao orçamento participativo no país. Vamos ver o que acontece no Lazio agora e tal, porque tem algumas forças que até estão interessadas, parecem, porque tem muitos municípios de direita que nestes anos receberam do orçamento participativo que estão a pressionar o novo governo lazial para receber de novo. Mas é em tentar redefinir um pouco o orçamento participativo. Estas são duas das definições que usamos no passado, nos outros anos, não? O OP constitui uma forma de governação assente na participação direta de cidadãos e cidadãs na definição de prioridades de investimento de um orçamento público para determinado território. Já esse elemento do investimento na definição pode ser um mau guia, porque nos pode concentrar sobre uma fatia que pode estar-se a reduzir por razões de crise econômica, de mudança das leis das finanças locais e tal. O segundo elemento, e num quadro de mudança de investimento, é uma outra definição que pode funcionar, que já usávamos antes, é o OP é um mecanismo através do qual a população decide ou contribui para a tomada de decisão sobre o destino de uma parte ou de todos os recursos públicos disponíveis. Essa é a definição que você tem no manual da ONU Habitat, que tem na vossa pasta. Mas vamos a ver uma descrição do fundador do OP de Porto Alegre, o Biratan de Souza, que era, na época, vereador das Finanças. O orçamento participativo é um processo democrático direto, voluntário e universal, onde as pessoas podem discutir e decidir sobre orçamentos e políticas públicas. Já aqui temos uma expansão. Discutir sobre políticas públicas quer dizer não apenas obras, mas também reorganização de serviços. Isso já é um aumento de sentido do plafond de discussão. E a última definição, que é muito recente, vem da Inglaterra, um país que tem conhecido um aumento exponencial, assim como a Espanha ultimamente, do orçamentos participativos, que foram até apoiados pelos partidos que ganharam as últimas eleições nacionais, e até a maioria dos OP da Inglaterra foram feitos pelos dois partidos que ganharam as últimas eleições nacionais. Podemos ver essa definição. O OP é um processo para discutir com os cidadãos dinheiro que lhe diz respeito. E a forma é ainda mais geral. Não? Então pode vir de qualquer fonte, não importa, mas se interessa ao cidadão, isso pode ser posto em discussão. E o segundo elemento é um instrumento visado para confiar nas pessoas sobre como gastar os recursos públicos. Isso é muito importante porque o centro desliza desde a reorganização da máquina até a reconstrução de confiança na relação instituição-cidadão. Então, se o importante é reconstruir confiança, é claro que o mecanismo que muitas forças políticas têm usado se restringe nas possibilidades de discussão, então vamos reduzir o alcance do OP, não funciona. Porque não temos que lembrar que em Porto Alegre o OP começou com 3% do orçamento, que era a única fatia disponível na época. Ou seja, começou com muito pouco porque tinha muito pouco. E a ideia era, temos pouco, mas todo o pouco que temos vamos compartilhá-lo de forma transparente com vocês. E esse mecanismo que cria confiança. Por quê? Porque no momento que você está a dizer, abro tudo para o cidadão, você está também a deixar claro que não tem mais nada.